Olá para cada um, eu sou o Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e estou aqui hoje mais uma vez para falar com vocês sobre O Desafio Infinito, que nada mais é que a leitura do livro do David Foster Wallace, O Graça Infinita. Para quem não sabe do que se trata esse Desafio Infinito, para quem não sabe do que o livro fala e para quem não sabe o que está acontecendo aqui, eu peço que primeiro assista o vídeo que está aqui do lado, que vai falar sobre a parte um que foi feita semana passada. E também entre no blog, que vai a partir do link que vai estar aqui embaixo, onde lá você vai entender o que é o Desafio Infinito, ler um pouco mais sobre a sinopse do livro, para tentar entender do que a história fala, e vai entender o porquê que eu estou fazendo esse diário de leitura a partir dessas páginas que foram lidas. Essa semana eu consegui ler mais 100 páginas, a partir da minha meta de leitura que eu estipulei. Então, essa resenha vai ser sobre as páginas 94 até a página 184, ok? Através do que foi dessa semana, o que eu posso dizer é que dá para entender mais um pouco sobre como se dá os núcleos da história. São vários, como já tinha dito anteriormente. Só que agora, a partir dessa leitura, dá para entender um pouco mais de como cada um se envolve e a importância de cada um, de cada personagem para a história em si. Ok? Então eu quero falar nesse vídeo exatamente sobre esses núcleos e um pouco de algumas informações sobre eles e alguns fatos importantes que ocorreram através da leitura do Graça Infinita. Bom, se você não quer ver esse vídeo, mas eu espero que veja, você pode ir no link da resenha que está no blog, logo aqui embaixo, onde vai estar tudo que eu vou falar agora sobre essas 100 páginas que foram lidas. Então, quem quiser também, além de assistir o vídeo, pode aqui embaixo acompanhar no blog os dois posts. Um sobre a parte 1, que foi lido no passado, e essa semana sobre a parte 2, que refere a essas páginas que eu vou falar agora. Ok? Sobre os núcleos, o que eu posso falar é que são vários núcleos que a história se desenvolve. Só que agora a gente começa a perceber que eles se relacionam entre si e que daí vai passar a constituir a história do Graça Infinita. O primeiro núcleo que eu vou falar é sobre a Academia de Tênis Enfield, ou ATE, né? Bom, através da academia a gente começa a perceber o mundo que o David Foster Wallace vai nos apresentando, né? Então a gente vai começar a perceber realmente como é que a história se constrói através dessa academia de tênis, dos personagens que estão ali dentro, né? Eu não vou citar nomes de personagens porque são vários que ele vai falar na história. Então, apesar de ser difícil e a gente não ter tanta intimidade com o personagem, não tem como estar decorando nomes ainda. A gente sabe o seguinte, que a escola é uma principal formação de estudantes, né? Tanto para criar novos jogadores, né, para a escola de tênis, como também na formação para cineastas, que a gente vê isso através do Hal Incandensa e do Mario, que são os dois que vão falar muito sobre matéria, sobre filmografia e sobre a arte de filmar, e sobre essas coisas, sobre entretenimento, que é isso que realmente a história vai tratar em si. Então a gente vai ver que nessa escola, é, além de ser estudado tênis e a filmografia, existem a formação de vários profissionais na área do tênis. Só que fora isso, assim como ocorre em todo o processo político e formação governamental, existe os atos de corrupção. Então, o David Foster Wallace vai fazer uma grande crítica sobre suborno e corrupção. Então, a gente vai ver como, por exemplo, o Michael Pemulis, né, onde ele vai ter um momento lá em que ele vai ser preciso a escola passar por um exame antidoping. Então, para estar pegando xixi e estar fazendo exame. Né? Então a gente vai ver que o Michael Penguins, que é um dos personagens, vai estar lá vendendo xixi limpo para que os atletas consigam se dar bem na classificação e na atuação profissional. Então, aí já é uma grande crítica que o autor faz a suborno, que é isso que também que envolve o livro. O outro núcleo é a Casa Ennet, ou a Casa de Recuperação, Reabilitação de álcool e drogas. Bom, é nesse núcleo que a gente vai conhecer alguns personagens, ou talvez não, já são alguns que a gente já conhece lá do início do livro. Então, nessa parte é bem crucial, porque o David ele vai narrar com precisão significativa as drogas que são usadas em Onan, né, além dos efeitos causados por cada uma delas. Então, essa parte do livro é muito bem descritiva, né? O David ele consegue narrar todos os efeitos,
todos os sintomas e o que há por trás de cada um desses. Lembrando que aí já é uma deixa para a gente entender um pouco mais sobre a história, que a casa de recuperação, a casa de reabilitação, fica próxima, quase ao lado da academia de tênis. Fica um pouco meio estranho, né? Porque os personagens da academia de tênis também usam drogas. E logo do lado tem uma casa de reabilitação. É um pouco estranho de entender isso. Outra parte do livro que é bem engraçada, que para mim foi a mais hilária, é sobre o núcleo dos cadeirantes assassinos. Olha o nome, como é que começa. O AFR, que é uma sigla em francesa que vai denominar o pior inimigo da UNAM, né? E o mais engraçado é que o David conseguiu criar os personagens em que os bandidos estão em cadeiras de rodas. Isso mesmo, eles são aleijados, eles não possuem membros, e eles são o arqui-inimigo do continente americano. E mais engraçado ainda é a forma que o David, isso nota de rodapé lá no final, né? Que ele vai explicar como é dada a ingressão de cada membro dentro da AFR, que é para esse grupo separatista, né? Que quer se ver, que quer ver o Quebec separado do Canadá, da UNAM. Aí daí é nesse núcleo que a gente vai conhecer o Marathi e o Stapley, que são dois agentes civis que estão lá infiltrados, estão disfarçados, para tentar descobrir o que é que está ocorrendo com os cartuchos que estão sendo disseminados. Então, é realmente através do Marathi e do Stapley que a gente vai começar a entender o enredo principal da história, que é a relação entre a filmografia do James ou Incandensa com a criação desse cartucho de teor, né, com alto teor de entretenimento, que é capaz de matar as pessoas e que está sendo usado como arma, né, para acabar com a gente não sabe o que é, né, e principalmente a gente não sabe quem é que está enviando isso para essas pessoas acabarem morrendo. Aí são esses dois personagens, esse Marathi e esse Stapley, que vão nos dar uma parceria bem antagônica, né? Em que eles vão falar sobre amor. Então a gente vai ver que o Marathi é um pouco mais racionalista, né? Enquanto que o Stapley é um pouco mais sentimental. Então é muito engraçado ver essa percepção entre os dois. Foi uma das melhores partes também que eu vi sobre o livro. A família Incandensa, ela começa a ser mais participativa na história, né? A gente vai ver mais o ponto de vista do Hal, ele dentro da escola, dentro da academia de tênis. A gente vai ver que o Hal ele está mais participativo nas atividades da academia, sendo como um capitão ou um líder, né, para um amigão, como é dito no livro, para ajudar na formação dos outros estudantes, né? Então a gente percebe que interiormente ele é um pouco rebelde, né? E exteriormente ele é um pouco didático, que quer seguir as regras, que quer se mostrar ser um líder e sempre o correto nas suas atitudes. Então é bem estranho ver esse antagonismo do próprio personagem, do Hal. Em seguida vem o Mario, né? Em que a gente percebe que ele é um menino super simples, cada vez mais humano, né? Que não se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Tanto que tem uma parte do livro que diz que você sendo uma pessoa como o Mario, você não se importa com as coisas que acontecem ao redor. E mesmo se você ganhar uma competição, isso já é uma coisa bastante grande para ele, né? E tem uma parte do livro em que é dito como ele vai relatar sobre a primeira tentativa de um quase encontro de amor do Mario, que é super engraçada, ele relatando como foi o primeiro encontro do Mario, que não deu certo, e ele só pensava em estar filmando, né, porque ele quer seguir o exemplo do pai, ser um cinegrafista e tudo mais. O Orin, ele tá basicamente quase não aparecendo na história, né? Só raras vezes em que ele é citado, ou quando em algumas vezes ele liga para o próprio Hal. Então eu acho que o David ele quer mostrar esse personagem um pouco de antipatia com o leitor, né? Então eu espero que isso mude, porque eu percebo que o Warren é um personagem muito forte, mas até agora ele não mostrou nenhuma relação com a história em si, né? Só foi nos apresentado o básico sobre ele. Bom, quanto à narração, o que eu posso falar é que, como eu já disse anteriormente, em algumas vezes a gente vai ver que a história é narrada em primeira pessoa, mostrando um pouco mais a história como algo pessoal e até mesmo biográfico do David Foster Wallace. É como se a gente estivesse próprio escutando o autor. Isso confunde em alguns momentos da história, porque a gente não sabe de qual personagem está se tratando a história, né? Em outros momentos, a história é narrada em terceira pessoa, então a gente consegue perceber relações dos personagens, como é que se dá e tudo mais.
há uma parte em primeira pessoa, né, que é quando há uma conversa entre o pai e o filho, né, que a gente só no final vai perceber que essa conversa é entre o James, ou Incandescent, e o próprio pai dele. Isso quando o James era criança. Então a gente vai perceber o porquê do James estar participando do escola de tênis, o porquê, talvez, dele querer ser cinegrafista e tudo mais. Então fica um pouco curioso. Então é importante prestar atenção nessas passagens de narração entre primeira pessoa e terceira pessoa, para tentar entender quem que realmente está falando. Ou às vezes a gente nem sabe quem está falando. Um ponto importante que eu quis destacar aqui é uma parte do livro em que vai ser narrado sobre, em que o David vai falar sobre a, o fracasso da indústria da videotelefonia. É muito curioso como ele consegue fazer uma teoria de como foi que a videotelefonia acabou fracassando. Como é que as pessoas não quiseram mais fazer videochamadas e passaram para apenas as ligações através de áudio, né? Ele consegue descrever com perfeição como foi que a indústria fracassou. E eu, como economista, achei isso super interessante, né? Ele vai lá, ele vai dar lá cada detalhe, cada ponto importante do porquê, ou então o que há por trás para esse fracasso. Então, o David era muito detalhista, muito rico em detalhes. Então, essa descrição das coisas que acontecem na história se tornam grandes obras-primas, realmente, que ele consegue fazer. Então, basicamente, as 100 páginas lidas foram sobre isso, né? Sobre esses núcleos, sobre a forma de narração e sobre alguns pontos importantes que eu quis destacar, né? É, Na próxima semana eu venho com mais 100 páginas lidas e a gente debate um pouco mais. Se você está lendo o livro do David Foster Wallace e está gostando desse diário, então eu peço que vocês deixem alguns comentários embaixo. Conte como está sendo ler também a história, ou conte como foi ter lido a história, ou conte se você está curioso em ler essa história, né? Lembrando que toda semana tem post no blog sobre o diário, que eu estou fazendo semanalmente, né? Então não se esqueça de dar uma passada no Bodega e conferir tanto o blog como que os conteúdos que rolam por lá. Tanto sobre resenhas de livros, como também sobre o romance policial Força dos Humanos, ok? Então até a próxima semana e até mais.